Fala, queridões, vamos continuar aqui com a nossa revisão. Esqueça não, viu, pai? Você vai pegar o seu módulo, vai agora correr atrás ali do tópico que fala demografia, migração e urbanização. Selecionamos algumas questões para a gente responder juntos, tá certo? Pegue o módulo, é importante que você grife, que você complemente, que você corrija aquelas proposições que estão erradas. Maravilha? Olha atenção. Primeiro aqui, a questão 10. Vamos ver o que é que ela trata para a gente aqui, a questão 10. As desigualdades econômicas e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional possibilitaram a ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões do Brasil. Primeiro de tudo, que você deve se ligar logo de cara. Bart, qual é a região mais urbanizada do Brasil? Sudeste. Isso aí todo mundo acertou, né? Mas a segunda mais urbanizada é o Centro-Oeste. Então, Bart, põe logo na ordem, bote aí, ó, as regiões mais urbanizadas: Sudeste, Centro-Oeste, Sul, Norte e Nordeste. Então, o texto está dizendo que existe uma urbanização diferenciada. Aí já está identificando alguma coisa. Vamos lá? Considerando-se a informação e os conhecimentos referentes à urbanização brasileira, é correto afirmar, preste bem atenção, ele diz que é correto afirmar sobre a urbanização brasileira o processo de metropolização. Metropolização corresponde ao aumento do número de pessoas nas cidades médias. Aumento do número de pessoas nas cidades médias. Ô Bart, essa galera está indo para a cidade média por quê? Porque essa cidade média oferece incentivos fiscais, atrai indústria, atrai comércio, atrai pessoas. Então, o processo de metropolização resultou essencialmente da conurbação entre uma cidade média e outra. O que é conurbação? União entre duas ou mais cidades. Então, a metropolização essencialmente é a ligação entre duas ou mais cidades médias. Verdade ou falso? Falso. Metropolização é o aumento do número de pessoas. Essas cidades médias no futuro vão virar metrópole. Então, a letra A é falsa. Vai para B. As inversões térmicas ocorrem em todas as metrópoles do país, pois a temperatura tende a aumentar do centro para a periferia. Na inversão térmica, o que é que acontece, Bart? O ar frio fica embaixo do ar quente e vai concentrar mais poluentes. Essa história de temperatura aumentar é ilha de calor, tá certo? E a ilha de calor, ela é maior no centro. Ele está dizendo que a temperatura vai aumentando do centro para a periferia. Não. A temperatura na ilha de calor aumenta da periferia para o centro. Por que, Bart? Mais concreto, mais asfalto, mais poluição. Se tem mais concreto, mais asfalto, mais poluição, absorve mais. As médias térmicas são maiores no centro. Na periferia, o que é maior? A amplitude térmica. É a diferença entre, tá certo? A temperatura máxima da temperatura mínima. Na periferia é maior porque não tem essa concentração de concreto, asfalto e poluição. Então, a letra B é falsa. Letra C. A rede de relações hierárquicas. Bart, o que é uma hierarquia urbana? É o grau de importância da cidade, que vai desde as cidades globais até os centros locais, passando pelas megacidades, pode ser encontrada apenas na região sudeste do país. Então, aqui no Brasil, tá certo? Na região sudeste, sai de cidade global. Tem alguma cidade global? Tem. São Paulo. Passando pelas megacidades. Aí está o erro. Na região sudeste só tem uma megacidade, que é a cidade de São Paulo. Me lembre, o que é uma megacidade? Cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Bart, e uma cidade global? O que é uma cidade global? A cidade global corresponde aos grandes centros de influência do mundo. Pode ser alfa, beta e gama. São Paulo é uma cidade global? Beta.
Na letra D, a região sul é a que apresenta hoje a maior taxa de urbanização. Falamos. Qual é a que tem a maior taxa de urbanização, Bart? Sudeste. Beleza? Fato decorrente de suas características econômicas de predomínio da propriedade familiar e policultura. Só é falso. Na letra E, a rede urbana. Bart, o que é rede urbana? Conjunto de interligação entre as cidades. Tá certo? E o que é que interliga uma cidade a outra, Bart? Meios de transporte e comunicação. A rede urbana é pouco articulada no Brasil? Sim. Tá certo? Em razão, entre outros fatores, da existência de espaços vazios e pouco povoados. Temos isso principalmente em que região? Diga aí para mim. Norte. E tem muita disparidade regional? Tem região mais desenvolvida do que outra, sim ou não? Sim, resposta correta. Letra E. Maravilha? Segue o baile? Vamos lá. 12ª questão do seu material. A partir da análise das pirâmides etárias brasileiras, aliada aos conhecimentos sobre dinâmica demográfica, marque V e F. Olhe a evolução das pirâmides etárias do Brasil. Observe na base, Bart, a base da pirâmide, nesses 3 momentos, observe que a base está diminuindo e o topo, Bart, aumentando. Ah, Bart, já sei. Brasil é um país de velhos. Não. O Brasil, por enquanto, é um país que concentra o quê, Bart? Adultos. Por isso, vivemos um bônus demográfico. Vamos lá trazer? Primeira, até os anos 40, o país adotava um padrão demográfico relativamente estável e de caráter secular. Só é verdade isso aí. Tá certo? Por quê, Bart? Porque nascia muito, mas também morria muito. Pós a década de 40 é que vem a explosão demográfica. Então, a primeira, verdadeira, já mandou embora 2. 2. A definição do perfil quantitativo e qualitativo da população. É importante para o planejamento de políticas públicas saber qual é a taxa de natalidade, saber a qualificação da mão de obra. Isso é importante para políticas públicas, sim ou não? Na área de saúde, na área de educação. Verdadeiro também. Só pode ser a 4 ou a 5. Vai para a terceira. A queda da taxa de fecundidade. Está caindo a fecundidade? Olha a base. Sim. Alterou a pirâmide etária, que passou a apresentar uma base mais larga. Uma base mais o quê? Estreita. Por que a taxa de fecundidade está caindo, Bart? Conscientização popular, principalmente, além da urbanização e da participação feminina no mercado de trabalho. VVF matou a questão aqui. A alternativa é a 5. Vamos seguir nas outras. O gráfico de 1980 representa o início do primeiro ciclo da transição demográfica, que ainda está em curso e que será concluído no ano de 2020. Não, 2020 nós ainda estamos numa transição demográfica, numa concentração de adultos. Na 5, as consequências da atual mudança do perfil etário da população, concentração de adultos, mais gente para poder trabalhar, tem impacto sobre as contas públicas e sobre o sistema de saúde. Mais adulto, mais gente para poder trabalhar, maior expectativa de vida, mais gasto com previdência, mais gasto com saúde pública. A resposta correta. Então, a alternativa 5 é a verdadeira. Beleza? Segue o baile aqui. O processo de metropolização. Olhe como cai essa história de metropolização, aumento do número de pessoas nas cidades médias, porque estão oferecendo principalmente incentivos fiscais, além de melhor qualidade de vida, menor custo de vida, tá certo? E oferecer incentivo fiscal atrai indústria, atrai comércio, atrai empresa. Beleza? Disse assim, metropolização produz o aumento expressivo dos diferentes níveis de emprego em que setor? Terciário. E muita gente está indo para trabalhar no mercado o quê? Informal. Por isso que ele é hipertrofiado. 2. A metropolização corresponde à extinção das cidades médias, ao crescimento das cidades médias. 3. Uma oferta de mão de obra inferior à procura, devido à mecanização e à informatização do setor terciário. Existe uma mecanização, sim ou não? Informatização do setor terciário?
mecanização de comércio e prestação de serviços? Não, existe uma informatização, tá certo? Não, mas isso não diz respeito à metropolização. 4, o fenômeno da conurbação. Olha aí, ligando novamente, metropolização é uma coisa, conurbação é outra. E conurbação é separação de duas ou mais cidades ou união? União. 5, a expansão de uma cidade informal. Vai muita gente indo morar nas chamadas favelas, nas áreas irregulares, então, na cidade informal, que cresce na ilegalidade urbana, sem atributos de urbanidade, aumentando as diferenças socioambientais. Só é verdade isso aí. Quanto mais a cidade cresce, mais problema aparece. Ok? Vamos lá. Questão 23. Sobre a dinâmica da população brasileira, é correto afirmar: o Brasil é um país populoso, sim ou não? Sim. É um país populoso e povoado? Não. Povoado é habitantes por quilômetro quadrado. É um país populoso. O 6º país mais populoso do mundo. Era o 5º. Perdeu para o Paquistão essa posição. Possui uma grande quantidade de habitantes, sim, mas é pouco povoado, que fica evidente pela sua densidade demográfica. Poucos habitantes por quilômetro quadrado. A 1 é verdadeira. A 2. A explosão demográfica ocorreu logo após a abolição da escravatura. Falso. Explosão demográfica pós Segunda Guerra Mundial. Então, essa daí, ó, falso. 3. A expectativa de vida da população brasileira vem declinando. Vem o quê? Aumentando em todas as regiões brasileiras. Em todas. 4. O aumento da mortalidade infantil na região sul e sudeste está diminuindo a mortalidade em todas as regiões, de forma diferente, mas em todas as regiões. 5. O crescimento exagerado da população brasileira. Crescimento exagerado da população brasileira, é verdade ou falso, Bart? Falso. Estamos passando por uma desaceleração do crescimento, diminuindo a taxa de fecundidade. Associada aos fluxos migratórios ocorridos na segunda década do século XXI, com a chegada do imigrante haitiano. Está chegando imigrante haitiano e venezuelano? Sim, mas mesmo assim o crescimento não está acelerado. Estamos passando por um processo de desaceleração. Resposta correta, alternativa 1. Vamos lá? Questão 32 para a gente finalizar essa revisão. O Brasil passou meio século desfrutando do perfil demográfico ideal para um país que quer enriquecer e se desenvolver. Não soube aproveitar a chance e agora essa vantagem está indo embora. Está falando do quê? O bônus demográfico. A gente não soube aproveitar essa chance por quê? Porque estamos passando por uma crise econômica, gerando desemprego estrutural, conjuntural. Pelo menos uma vez na história, os países passam por um período especialmente favorável ao desenvolvimento em que a parcela da população economicamente ativa com idade para trabalhar entre 20 e 64 cresce mais rapidamente do que a fatia de idosos e crianças, que não se sustentam sozinhos. A análise do texto e os conhecimentos sobre dinâmica demográfica brasileira e suas implicações permitem concluir que, letra A, esse intervalo positivo de tempo dura em média 80 anos. Falso. A média é de 30 a 40 anos. B de bola. Nesse período no Brasil ocorreu a explosão demográfica? Não. Explosão demográfica foi pós-Segunda Guerra, como vimos na outra questão. Hoje está diminuindo a natalidade, diminuindo a mortalidade. C. A política demográfica implantada no país foram responsáveis pelo não aproveitamento da oportunidade. Não, a questão é crise, não a política demográfica. Tá certo? Letra D. O período destacado é chamado de bônus demográfico, sim ou não? Sim. Sendo a porta de entrada para o desenvolvimento. Alternativa D. Correta. Letra E. A janela, também chamada de bônus demográfico, brasileira para o desenvolvimento abriu-se nos anos 50. Não estávamos vivendo a explosão demográfica, abriu-se nos anos 90. Tá certo? Resposta correta. Letra D. Maravilha? Forte abraço, sucesso a todos, fiquem com Deus, que Deus é bom.